Alguma vez você já parou para se perguntar por que um diamante, que, vamos ser sinceros, não serve para quase nada, custa uma verdadeira fortuna, enquanto a água, que é essencial para a nossa vida, é super barata? Pois é, essa pergunta tão simples esconde um dos maiores, se não o maior debate da história da economia. De onde, afinal de contas, vem o valor das coisas? É isso que a gente vai tentar desvendar hoje. Vamos pensar em algo bem do dia a dia, tipo uma xícara de café. O valor dela vem de onde? Vem do trabalho de quem plantou e colheu os grãos? Ou da energia que o café nos dá de manhã? Ou será que o valor está só no nosso desejo de tomar aquele cafezinho? Olha, essas perguntas podem parecer meio filosóficas, mas elas são a base de como todo o nosso sistema econômico foi pensado e construído. Bom, a primeira grande resposta para essa questão veio lá dos pioneiros da economia, gente como Adam Smith. Eles estavam procurando uma espécie de régua universal para o valor. Algo objetivo, sabe? Concreto, que não mudasse com o humor ou o desejo das pessoas. Eles queriam encontrar a fonte verdadeira do valor. E essa frase do Adam Smith é simplesmente genial. Resume muita coisa. Para ele, o mercado não funciona na base da bondade, mas sim da coordenação de interesses de cada um. O padeiro não faz o pão porque ele é uma pessoa caridosa. Ele faz para ganhar a vida. E essa busca pelo interesse próprio, quando todo mundo faz isso ao mesmo tempo, é o que, segundo ele, gera a riqueza das nações. Mas como é que o mercado mede o valor de cada coisa nessa troca toda? Para começar a entender isso, os economistas clássicos fizeram uma distinção que é super importante. Primeiro, eles falaram de valor de uso. É basicamente a utilidade prática de uma coisa. A água, por exemplo, tem um valor de uso altíssimo, porque ela resolve uma necessidade básica nossa, matar a sede. Um casaco nos protege do frio, então ele tem valor de uso. É a resposta para a pergunta: para que isso serve? Agora, do outro lado da moeda, a gente tem o valor de troca. Aqui a pergunta muda. Não é mais para que serve, e sim quanto vale no mercado. É o poder de compra que um objeto te dá. Pensa de novo no diamante. O valor de uso dele é quase zero, mas o valor de troca é gigantesco. Com um diamante, dá para comprar casas, carros, uma vida inteira de café se quiser. Esse slide aqui mostra bem essa divisão. De um lado, o valor de uso, que tem a ver com qualidade, com necessidade. Um copo d'água é útil ou não é? Simples assim. Do outro lado, o valor de troca, que é sobre quantidade, sobre o mercado. Quantos pães um diamante compra? E a economia, por muito tempo, se concentrou quase que só nesse segundo tipo de valor. Então, a pergunta de $1 milhão era: se o valor de troca não vem da utilidade, ele vem de onde? Para Adam Smith e para quem veio depois dele, a resposta parecia clara e direta: vem do trabalho. O valor de qualquer mercadoria seria definido pela quantidade de trabalho que foi necessária para produzir ela. Um produto que levou 10 horas para ser feito valeria o dobro de um que levou 5. Parecia uma resposta objetiva, elegante, perfeita. E essa teoria do trabalho fazia ainda mais sentido quando a gente olha para a ascensão do capitalismo. Antes, a lógica da troca era simples. Pensa no artesão. Ele vendia um sapato que fez uma mercadoria M para pegar dinheiro, D, e comprar comida para a família. Outra mercadoria, M. O objetivo era conseguir algo útil. No capitalismo, a lógica se inverte completamente. O capitalista usa o dinheiro, D, para produzir mercadorias M com um único objetivo: vender e ter mais dinheiro no final, D'. O lucro, ou seja, o valor de troca, vira o grande motor de todo o sistema. A teoria do valor-trabalho parecia resolver tudo. Era elegante, fazia sentido, mas tinha uma falha. Uma pergunta bem incômoda que não queria calar e que, quando foi respondida, virou a economia de cabeça para baixo. E aqui está ele, o famoso paradoxo da água e do diamante. A água, que é essencial para a vida, com um valor de uso imenso, tem um valor de troca baixíssimo. É quase de graça. Por outro lado, os diamantes, que são inúteis para a nossa sobrevivência e têm um valor de uso quase nulo, têm um valor de troca astronômico. Como é que pode um negócio desses? E é aqui que a teoria do valor-trabalho começa a fazer água. Pensa só em todo o trabalho necessário para construir reservatórios, estações de tratamento, quilômetros e quilômetros de canos para levar água potável até a nossa casa. É um esforço humano gigantesco. E mesmo assim, um pequeno diamante vale mais? Alguma coisa aí não estava fechando. A resposta tinha que ser outra. A resposta veio no final do século XIX com um movimento que a gente chama de Revolução Marginalista. E a ideia foi genial de tão simples. O valor não é determinado pela utilidade total de um bem, mas pela sua utilidade marginal. O que é isso? É o valor que a gente dá para a próxima unidade que a gente consome. E aqui está a grande virada de chave. O valor não está na utilidade total da água para a humanidade, mas na utilidade do próximo copo.
Se uma pessoa está perdida no deserto, o primeiro copo d'água vale tudo, vale a vida dela. Mas pra gente, em casa com a torneira ali do lado, o próximo copo d'água vale quase nada. Com o diamante é exatamente o contrário. Como ele é raríssimo, a satisfação de conseguir mais um é enorme. De repente, o valor deixou de ser algo objetivo, fixo, vindo do trabalho, e passou a ser algo subjetivo, que depende da nossa necessidade e, claro, da escassez. Então, o que a gente tem agora são duas maneiras completamente diferentes de enxergar o valor, de enxergar a economia. São como duas lentes, sabe? Uma olhando para a produção, para a fábrica, para o trabalho, e a outra olhando para o consumidor, para o mercado, para o desejo. Olha, esse slide aqui é um resumo perfeito dessas duas visões de mundo. Para os clássicos, o valor vem do trabalho, é objetivo. E a história é contada pela relação entre as classes sociais, tipo capitalistas e trabalhadores. O foco deles é como a riqueza é produzida e distribuída na sociedade. Já para os marginalistas, o valor é subjetivo, vem da utilidade e da escassez. E os atores principais são indivíduos, cada um fazendo suas escolhas racionais para maximizar a própria satisfação. O foco aqui é como o mercado aloca os recursos da forma mais eficiente possível. A perspectiva clássica, então, está mais preocupada em ver o filme inteiro, o crescimento da economia, a acumulação de capital com o passar do tempo, como a divisão do trabalho aumenta a produtividade de uma nação inteira. É uma visão mais ampla, dinâmica sobre o desenvolvimento. Já a visão neoclássica, que acabou virando a base da economia que a gente estuda hoje, está mais interessada na fotografia do momento. Como, agora, nesse instante, o mercado consegue equilibrar oferta e demanda para distribuir os recursos da melhor forma possível, satisfazendo os desejos de todo mundo. Certo, mas e daí? Por que essa discussão toda, que começou mais de um século atrás, ainda importa para a gente hoje? A resposta é simples, porque a forma como uma sociedade define o que é valor acaba moldando absolutamente tudo. Nossos salários, nossas prioridades como país e até o futuro do planeta. Pensa bem. Toda vez que a gente discute salário mínimo, no fundo a gente está debatendo o valor do trabalho, uma questão super clássica. Quando a gente vê uma professora ganhando menos que um influenciador digital, a sociedade está fazendo um julgamento de valor sobre a contribuição de cada um. E quando se fala em colocar um preço no carbono para combater a crise do clima, o que a gente está tentando fazer é dar um valor de troca para algo que tem um valor de uso infinito, um planeta onde dê para viver. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem espinhosa, né? Será que o preço que o mercado dá para alguma coisa reflete o verdadeiro valor dela para a sociedade? O salário de uma cuidadora de idosos reflete a importância do trabalho dela? O preço zero de um rio poluído reflete o custo que todos nós pagamos por isso? Dependendo da teoria do valor que a gente usa, a resposta muda completamente. No fim das contas, o dilema é esse. O que a gente, como sociedade, deveria recompensar mais? Aquilo que é extremamente útil, como o cuidado com os outros, a educação, ou aquilo que é simplesmente raro, como os bens de luxo? A nossa economia hoje, guiada pela lógica da utilidade marginal, aposta no que é raro. Mas, será que com isso a gente não está deixando de valorizar o que é realmente essencial? A resposta para essa pergunta define o tipo de mundo que a gente está construindo. E, para fechar, essa citação resume tudo de forma brilhante. A economia é ótima para nos dizer o preço das coisas, mas é a sociedade, somos nós, que decidimos o que tem valor de verdade. O mercado é uma ferramenta poderosa, mas ele não pode ser nossa única régua. A pergunta sobre o que realmente importa, essa no fim do dia, fica para todos nós respondermos.